Olá a todos. Essa semana estou a colocar essa gravação mais cedo porque estou a tentar também fazer uma coisa diferente, que para além das mensagens normais que vou continuar a gravar todas as semanas, quero tentar começar um novo estudo, nesse caso o estudo do livro de Mateus. Bom, hoje vamos estudar então o capítulo 1 de Mateus. No Evangelho de Mateus não está escrito quem foi que o escreveu, mas historicamente esse livro foi atribuído ao apóstolo Mateus e é nessa base que vamos fazer esse estudo. Existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles foi escrito para um público-alvo diferente. Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gentios e João escreveu para os novos convertidos. Bom, Mateus direcionou esse evangelho para os judeus. Por isso é que nós vemos tantas citações do Velho Testamento e citações de profecias que diziam respeito a Jesus em Mateus. Ok, agora sabendo disso, eu queria começar a ler Mateus, entretanto vamos começar pelo versículo 18 ao 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Sabe, o mais interessante desse texto, a coisa que mais salienta, é ver a profecia feita em Isaías 7, no capítulo 7, versículo 14, sendo cumprida. E o início do Evangelho de Mateus trata mesmo isso, fala do nascimento de Jesus Cristo e que ele seria o nosso Salvador. Jesus nasceu de uma maneira milagrosa, porque a sua mãe ficou grávida ainda virgem, como nós lemos há pouco, pois era necessário que assim fosse, pois Cristo é Deus e ele não podia nascer de uma semente pecaminosa. Eu quero ler agora na 2 Samuel, do capítulo 7, versículo 15 ao 16. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Esse texto fala que o reino nunca seria retirado da descendência de Davi e que seu trono seria estabelecido para sempre. E, por essa razão, o Messias tinha que ser o descendente de Davi. Como falei antes, Mateus escreveu esse evangelho para os judeus. E por isso é que ele no versículo 1 ao versículo 17 escreve a genealogia de Jesus. Sabe, ele fala sobre as 42 gerações antes de Cristo, que vai de Abraão a Davi e depois de Davi a José, marido de Maria e pai de Jesus. Quando Mateus descreve essa genealogia, ele descreve ela dividido em 3 partes. 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. E quando Mateus escreveu isso, interessante que para os judeus, quando se descrevia a genealogia, era só homens que entravam. Entretanto, é interessante notar que, se a gente for ler, Mateus dá exemplo e coloca algumas mulheres nessa genealogia, como Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Nesse caso, ele não fala Batseba, fala mãe de Salomão, que era mulher de Urias.
Isso não foi escrito apenas por escrever, isso teve um propósito, porque cada caso onde ele escreveu o nome de uma mulher foram casos onde, por assim dizer, poderiam se colocar a falta de legitimidade da linhagem. Por que eu estou a dizer isso? Se você for reparar, essas 4 mulheres que foram descritas foram mulheres que estavam, de certa forma, fora do padrão que era usado. Por exemplo, Tamar seduziu o seu sogro e teve um relacionamento incestuoso com ele, teve um filho dele. Raabe era uma prostituta. Ruth era uma estrangeira, se não estou em erro, era moabita. E Batseba se envolveu em um adultério com o rei Davi. E ainda por cima, isso já não, pronto, de certa forma não foi culpa dela, mas Davi, para encobrir que ela ficou grávida, ainda matou o marido dela, que era o marido dela, que foi Urias. E Mateus também sabia que a linhagem de Jesus poderia ser colocada em causa, poderiam falar que também não era legítima, porque se a gente for ver, Jesus não era um filho biológico de José. E interessante que quanto Mateus vai falar sobre Cristo, fala de José e depois vai falar que nasceu Jesus, ele escreve assim: José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus foi adotado por José, o que fazia dele o seu herdeiro por direito. E não só, mas isso também dava a Cristo o direito de ter a linhagem de Davi, cumprindo assim a profecia para Jesus poder ser aceito como rei messiânico para os judeus. Eu li alguns estudos quando estive a pesquisar sobre isso e li algo que falava que Maria também era descendente de Davi. Eu vou ser sincero, eu não sei se isso é verdade ou não e se há base histórica para isso ou não. Não é que eu não diga que isso não seja importante, mas Mateus, por algum motivo, só quis salientar José. E isso realmente basta. Ou seja, se eu adoto hoje um filho, ele vai ter todos os direitos legais que um filho de sangue meu teria. Outra coisa interessante que também fala em relação à genealogia de Jesus é a maneira que Deus faz as coisas. Deus poderia escolher os melhores para fazer as coisas e escrever a história. Mas sabe o que é interessante? Deus escolhe pessoas que falham, assim como eu, assim como você. Deus do início até o fim. Basta você ver até Abraão, que é onde começa e é feito o início da aliança. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era um idólatra que vivia na Macedônia. Se eu não estou na Macedônia, peço desculpa se eu estiver enganado. E, entretanto, Deus tirou de lá, mas mesmo assim, mesmo quando já estava debaixo da aliança de Deus, Abraão mentiu para não acontecer nada de mal quando ele foi para o Egito. Portanto, ele falhou, tal como nós falhamos. Se você vê Jacó era uma pessoa que, para além de também ter mentido, era mentiroso. Jacó foi uma pessoa que tinha graves problemas familiares. E se você for analisar cada um, a Bíblia fala que, lá Mateus fala que na genealogia de Jesus, também até cita o nome de Manassés e Amon. Se vocês forem ver, esses dois foram reis de Israel, mas foram completamente fora do caminho de Deus, foram idólatras, fizeram aquilo que Deus falou para não fazer. E até mesmo Davi, já agora, foi o homem que fez muitas porcarias, mas Deus o escolheu. E Deus usa isso e faz isso para mostrar que a graça dele é suficiente. E que não é mediante aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que vai nos tirar da história de Deus. Amém? Bom, então ficamos por aqui hoje e vou tentar para a semana, ou se eu conseguir antes, trazer mais um estudo, nesse caso do capítulo 2. E é isso. Até uma próxima e fiquem com Deus.